Conversar com o ex-embaixador do Brasil no Irã, Eduardo Gradiloni, que gentilmente atende a Jovem Pan nesta manhã de domingo para trazer a visão dele desse conflito. Embaixador, bom dia ao senhor, muito obrigado por nos atender. A minha pergunta é, como é que o senhor está vendo esse conflito e essa relação do Brasil com o Irã? Como é que é essa relação ou como era durante o período em que o senhor serviu lá em Teherã, embaixador? Bem-vindo. Prazer falar com vocês da Jovem Pan. Bom, a minha experiência no Irã foi muito interessante, porque eu também peguei a celebração dos 120 anos de relacionamento Brasil-Irã. É um relacionamento correto, sem maiores problemas, e que trouxe ao Brasil e tem trazido ao Brasil todos os anos bilhões de divisas com os produtos agropecuários que nós vendemos para o Irã. Além disso, nós tínhamos planos de criação de um curso de língua portuguesa para, juntamente com a Embaixada de Portugal, habilitar mais gente a intermediar relações entre os dois países, aumentando ainda mais esse intercâmbio também em outros setores da linha do agropecuário. Esse saldo comercial brasileiro é muito expressivo porque o volume das importações do Irã é muito pequeno. Nós temos só um item mais importante para o Brasil, que é a ureia. Os demais são pistache e outras coisas menores, de modo que o nosso adido agrícola, nós chegamos a ter um adido agrícola por algum tempo, até o início dessas hostilidades, cuidava até mesmo, às vezes, de ajudar os iranianos a encontrar produtos que pudessem entrar no mercado brasileiro e aí equilibrar um pouquinho a balança comercial. Bom, essa crise, então, é preocupante, lógico, porque cria incerteza. Em regime de incerteza, os negócios são mais complicados. Então, eu espero que isso se normalize o quanto antes e a gente possa continuar esse intercâmbio com o Irã em aspectos que não têm nenhum tipo de constrangimento político, são puramente comerciais ou culturais e de interesse dos povos dos dois países. Agora, ex-embaixador, como é que você avalia a ação americana e de Israel numa análise mais ampla do que está acontecendo? O senhor acredita que vai realmente ser uma batalha dura para o Irã? Eu acho que é um pouco triste ver tantas oportunidades perdidas de trazer o Irã de volta ao convívio pacífico e correto com os demais países do Ocidente, e inclusive com os Estados Unidos e até com Israel, com quem o Irã já teve, não apenas no período do Shah Reza Pahlavi, relacionamento correto, e inclusive Israel chegou até a dar apoio em certos aspectos ao Irã na guerra contra o Iraque. O presidente Pezeshkian foi eleito com uma plataforma liberal de acabar com as restrições de costumes para as mulheres, de criar laços mais estreitos de relacionamento com países ocidentais. E o que se vê que cada flexibilização iraniana no sentido de maior democracia, menos repressão, como todos queremos, alguma força radical cria algum incidente, alguma coisa que põe isso a perder. Durante a posse do presidente Pezeshkian, com a participação do nosso vice-presidente Alckmin, o líder do Hamas foi assassinado. E, lógico, quando você tem um atentado contra a soberania, contra um representante oficial que está numa cerimônia de posse, todas as vozes acabam se dirigindo para o radicalismo. Inclusive o Pezeshkian, com toda a agenda liberal, ficou muito mais inibido de proclamá-la face às reações mais conservadoras contra essa invasão à soberania do Irã. De modo que eu espero que alguma coisa
de bom senso prevaleça agora, porque ou o regime é totalmente desmantelado, e é muito difícil fazer isso com um regime tão bem e por tão longo tempo estruturado. Nós estamos vendo, e vocês estão noticiando isso, a nomeação já de um comitê de transição para substituir o líder supremo que foi assassinado. Vamos ver como é que vai ser a reação popular à morte do Khamenei, se isso se transformar numa demonstração popular de muito apoio ao governo, será um complicador para os planos dos Estados Unidos e de Israel de desmantelar completamente o regime iraniano. O perigo é, não havendo uma oposição coesa de nomes que possam representar uma sucessão da chefia do regime iraniano que represente a oposição, fica mais difícil você saber qual vai ser o desfecho desses ataques, e o risco é que eles endureçam ainda mais o regime e a população, ao invés de ser favorecida por eles, como seria o objetivo, acabe, por patriotismo ou por medo de repressão, tendentes até a reforçar forças mais radicais do Irã, que é justamente o contrário do que se pretenderia. O problema também, né, embaixador, é ter espaço para a criação de uma oposição num regime como o regime dos ayatolás, né? A Jess Peixoto tem uma pergunta também para o senhor. Muito obrigada pela presença, um ótimo dia. A minha pergunta é da vivência. O senhor esteve no Irã, viveu no Irã, conhece a sociedade iraniana muito bem. E nos últimos dias nós temos debatido e falado bastante da importância do Ayatollah, da sua figura e do aspecto até mesmo sagrado religioso em relação ao evento, ao momento do Ramadã, em relação à figura do martírio e tantas outras questões que estão sendo levantadas como a narrativa em relação à sua morte por parte das mídias estatais. Como que o senhor avalia a visão da população sobre esta morte em termos religiosos? A mobilização, ela pode cativar mesmo esse sentimento e conseguir talvez dar um sopro de popularidade para esse regime? Ou o senhor acredita que não, isso não tem chance de acontecer nesse momento, tendo em vista os fortes protestos que aconteceram recentemente? Como que o senhor vê essa vivência da fé e até mesmo do ódio aos Estados Unidos, que é tão muitas vezes frequente no país? Muito obrigada. Bom, se você vive no Irã e você frequenta os restaurantes, os shopping centers, visita as cidades, passeia pelo país, que tem belezas turísticas e culturais incríveis, você percebe um sentimento generalizado de oposição ao governo dos ayatolás. A população é muito culta, escolada, você vê 60% ou 70% da população iraniana tem menos de 30 anos de idade. Então você sente que eles estão muito conectados na internet, eles estão vendo a liberdade em outros países, e não há um lugar onde você encontre alguém disposto a falar que não faça críticas ao governo. Agora, é diferente isso de você ter uma oposição organizada. Por exemplo, na Venezuela você tem a oposição organizada que concorreu às eleições supostamente fraudadas, mas pelo menos você tinha e tem nomes que podem ser uma alternativa a esse tipo de regime e de governo que nós temos no Irã. Mas não há nada estruturado no Irã. Então, essa população que é contrária ao governo, por não ter com quem se reunir, não ter como se estruturar,
acaba ficando impossibilitada de fazer o que o presidente Trump está pedindo para que façam, para que tomem o governo. Como? Eles não têm os meios para fazer isso, e é por isso que é uma incógnita saber como essa população vai reagir, e o termômetro para ferir isso será talvez quando houver o funeral do líder supremo, como isso vai ser apresentado e como a população vai reagir se houver grandes manifestações que poderão sinalizar o apoio ou não desses que são contrários ao governo à nova situação e ao que aconteceu com o líder supremo que eles tinham até então. Agora a Mônica Rosenberg quer fazer uma pergunta. Embaixador, bom dia. O senhor falou em agenda liberal, falou em bom senso, coisas que nos enchem de esperança. A minha pergunta é sobre mulheres. Eu, como mulher, gostaria de saber, o senhor viveu lá, falou em cursos de português, havia mulheres nesses cursos, mulheres professoras, mulheres alunas. O senhor acredita que este novo Irã, mesmo que se mantenha o regime, mesmo que haja uma linha sucessória que tenha continuidade, o senhor acredita que existe uma possibilidade para que as mulheres voltem a ter um mínimo de direitos? Aqui no Brasil, as mulheres têm plenos direitos. O senhor esteve lá representando um país onde as mulheres têm força, têm voz. Como foi essa vivência e como o senhor acha que vai ser a partir de agora para as mulheres no Irã? Bom, acho que há uma espécie de consenso também de que o futuro do Irã, o futuro democrático do Irã está nas mulheres. As mulheres que têm liderado esses protestos, as mulheres que têm tido coragem, né, de enfrentar o governo, e elas têm uma participação muito grande na sociedade. Você tem um número enorme de mulheres em todas as esferas da sociedade. Você vai nos hospitais, as mulheres praticamente dominam o atendimento, as chefias mais importantes. No mundo acadêmico é enorme o número de mulheres. Você tem mulheres, inclusive, no Exército, embora com funções muito limitadas. E você sai na rua, você vê também as mulheres fazendo aquilo que já se tornou uma parte da cultura iraniana, que é o jeitinho, né? O jeitinho de burlar todas as restrições, de você burlar, por exemplo, a proibição de consumo alcoólico, criando alambiques dentro de casa, ou então sistemas de alarme que os restaurantes têm para avisar quem está nos restaurantes de que a polícia moral vai vir, para que todas as mulheres coloquem os seus hijabs e não sejam surpreendidas e penalizadas pelos agentes. Então, o que eu vejo é um pouco a dificuldade das mulheres com esses ataques de se posicionarem a favor de forças externas. Eu acho que o sonho de todos os que querem mudanças no Irã é que as mudanças sejam de dentro. E para que as mudanças sejam de dentro, quem tem que ser prestigiado é o lado moderado, democrático dos próprios governantes iranianos. E o presidente Pezeshkian era uma figura que poderia ser prestigiada e, eventualmente, ter um papel positivo em relação a essas mudanças desejadas, sem intervenção externa e sem a volta do fantasma da monarquia Reza Pahlavi, que mergulhou o país numa ditadura que foi o motivo da Revolução Islâmica de 1979. Ex-embaixador do Brasil no Irã, Eduardo Gradiloni. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Um bom final de semana para o senhor. Eu que agradeço o interesse e um alô para todos da Jovem Pan. Obrigado.